Bom dia, meninas. Bem-vindas mais uma vez ao Devocional Forte. Ó, vou mostrar aqui, que depois fica gravado no YouTube. Devocional Forte da Lisa Bivir. A gente está no segundo capítulo, no dia 8. Autoridade Espiritual. Engraçado que não é combinado, mas a pregação que eu sempre me inspiro e me alimento de domingo, né, no culto de domingo, acaba sempre casando, complementando exatamente o que acontece no devocional, o que vai acontecer no devocional de segunda. Então, vou começar a leitura e depois eu explico o porquê disso. Autoridade espiritual. É a página 36 que a gente está. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. 2 Timóteo 1:7. O Espírito Santo transmite poder, amor, autocontrole para nós. A combinação dessas três virtudes só pode produzir mulheres fortes. Estou convencida de que os dons que Deus colocou em nossas vidas individualmente não florescerão sem que sem esses dons do Espírito em operação. Outra versão desse versículo diz: pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não sei de nada que encerre nosso poder, amor e equilíbrio mais do que um espírito temeroso. Uma razão para isso é que o medo nos atormenta com perguntas que minam esses três atributos. Primeiro, vamos falar sobre o aspecto do poder. Outro modo de dizer isso seria a autoridade espiritual. Nós temos de pouco a nenhum poder ou autoridade em nós mesmos. Adão entregou ao inimigo o domínio que Deus havia concedido a ele e a Eva no jardim. Pela obediência, Jesus recuperou o que havia sido perdido pela desobediência de Adão. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade dos céus na terra. Mateus 28:18. Nossa autoridade e nosso poder são concretizados em Cristo. Por que deveríamos temer se escondemos nossa vida nele? Em 2 Timóteo, Paulo incentiva Timóteo, um jovem ministro e discípulo de Jesus, a cultivar o dom da fé em sua vida. Sabemos disso porque, no versículo anterior, Paulo o faz recordar. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos. 2 Timóteo 1:6. Quer alguém tenha imposto as mãos sobre você, quer não, cada uma de nós recebeu uma medida de fé que temos a responsabilidade de multiplicar, cuidando dela. O tópico da fé é mencionado quase 300 vezes no Novo Testamento. Uma das declarações mais impressionantes sobre a fé encontra-se no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Acho que é Hebreus 11:6. Muitas de nós creem que Deus existe. Onde levamos rasteira é no crer que ele recompensará aqueles que o procuram sinceramente. O medo atacará as mais fortes de nós com suas acusações. Você não está fazendo o suficiente, não é poderosa o suficiente, não está amando o suficiente,
Você não é suficiente. Por causa de Jesus, respondemos que em Cristo somos mais que suficientes. Pai Celeste, obrigada por me dares teu Espírito Santo, o qual me lembra que em Cristo posso andar em amor, autoridade, paz e equilíbrio de mente. Eu sou forte, porque em Cristo me foram dados poder, amor e equilíbrio. E aí, complementando essa, esse capítulo do devocional, eu vou trazer um pouco do culto, né, de ontem. O pastor ontem pregou sobre maturidade espiritual. Chega de imaturidade, né? É engraçado que eu até escutei um relato de uma amiga. Quantas coisas a gente ainda é imaturo, mesmo sendo um adulto, a gente é imaturo. E são várias áreas da vida, né? Aqui a gente está falando de uma imaturidade espiritual. Mas em quantas coisas a gente ainda age com imaturidade, mesmo já teoricamente tendo uma idade madura, mas continuamos imaturos nas atitudes. Então, ele trouxe Gálatas para ilustrar e, e nos ensinar, na luz da palavra, sobre isso. Olha só. Gálatas, eu vou ler a Bíblia mesmo, vou ler na Bíblia. Eu copiei, mas eu também vou ler na Bíblia. Gálatas 19, 20 e 21. Abre aí a tua Bíblia nessa parte. Então vamos lá. Gálatas 5, 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Na verdade, ele colocou assim, e só para vocês, porque eu estou ainda com o culto na cabeça, mas talvez algumas não assistiram o culto. Ele falou sobre chega de imaturidade, imaturidade espiritual, né? Então ele colocou assim: você tá mais carnal ou mais espiritual? E aí ele veio com Gálatas 5, 19, 19, 20 e 21 para falar sobre a carnalidade. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lavícia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, em seguida, ele já entra falando dos frutos, né? De quem está um crente mais espiritual. Você é um crente carnal ou você é um crente espiritual? E aí ele vem citando a partir de Gálatas 5, 22 até 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tem alguém com o microfone aberto, gente, dá uma olhada aí. E aí, o que que eu vim trazer assim, trazendo pra gente, como uma provocação, né? Como uma forma da gente pensar sobre o quanto a gente tem sido um crente carnal ou uma crente espiritual. Não é nem
o quanto, não é nem se a gente tem sido mais carnal ou espiritual, mas assim, o quanto, a intensidade, né? Porque com certeza a gente é crente carnal também, só pela lista de coisas que ele citou aqui. Eu não conheço ninguém que não passa por algum lugar desse Gálatas 5, 19, 20 e 21. Você pode ter mais ou menos intensidade em algumas coisas daqui, mas com certeza eu tenho. E aí a pergunta é: o quanto tá de intensidade nisso, né? Você tá mais intenso nas coisas espirituais ou nas coisas carnais, né? O que você mais alimenta provavelmente é o que tem mais intensidade. E aí a minha provocação é igual quando a gente trabalhou a mulher de Provérbios 31, que eu falei: tica lá, você vai se surpreender como eu me surpreendi, que eu tinha muito mais características da mulher de Provérbios 31 do que menos. Mas se a gente não fizesse exercício de metrificar o quanto a gente tem sido maduro espiritualmente, né? Agindo pela carne, sendo um crente espiritual ou sendo um crente carnal, a gente fica sem medida, sem compreender. E a Bíblia ela é tão perfeita, tão clara, que ela praticamente itemiza como você deve se medir de forma carnal e espiritual. E aí, ainda na luz aqui da palavra, Paulo também falou em 1 Coríntios 3 assim, o seguinte: e eu, irmãos, não. Aqui ele estava falando para a igreja de Corinto. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é uma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo.
Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é louca diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, qual foi meu entendimento aqui sobre essa passagem? Muitas vezes, e o pastor ilustrou muito bem isso, muitas vezes Deus tem coisas reservadas para nós que a gente ainda está imaturo para receber, igual os nossos filhos, né? Aí ele deu um exemplo muito pertinente. Imagina um bebezinho lá de meses. Você dá uma carne, uma picanha suculenta, foi exatamente o exemplo que ele botou. Ele vai comer? Ele vai se alimentar ou ele vai morrer de fome? Ele não consegue comer, ele não tem nem dente para mastigar uma carne, entende? Então não adianta você dar um alimento sólido e forte e que seria ótimo para aquele bebê se ele não consegue consumir, ele não entende a importância daquele alimento. Então o bebê ele é alimentado o quê? Com o que ele é capaz de se alimentar e digerir. Só que isso precisa crescer, é como nós espiritualmente, né? Não adianta a gente achar que é um crente espiritual se a gente não tem feito as coisas que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Então a gente está lá, às vezes, há 20 anos numa igreja como um bebê espiritual. Por quê? Porque a gente não é comprometido, porque a gente não está fazendo as coisas na igreja, porque a gente não está ganhando vidas para Jesus, porque a gente não está fazendo o que tem, a gente não está sendo o corpo de Cristo, né? Ir no culto não é ser corpo de Cristo, entende? A gente precisa evoluir espiritualmente para para que esse corpo que somos nós, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, a igreja, nós precisamos começar a nos movimentar dentro desse corpo, né? E o que é movimentar, Janaína? O que você está falando quando você diz isso? Bom, eu estou falando que a gente precisa metrificar o que a gente tem feito. E aí a Bíblia é muito clara para dizer para nós o como a gente deve fazer isso. E aí eu digo para você, se você fizer um estudo de Gálatas 5, de 19 a 21, e você colocar aqui adultério, fornicação, impureza, mas que isso, né? Que isso não. Por exemplo, eu me casei no dia 19 de abril desse ano. Eu vivia em fornicação, entende? Às vezes a gente quer normalizar as coisas e é normalizando que a gente está sendo mais carnal do que espiritual. Quando você normaliza tudo, normaliza o ambiente, normaliza os seus comportamentos, normaliza suas falas, normaliza os seus sentimentos. Mas você está criticando, que você está irado, que você tem ciúme, impurezas, heresias. Está aqui, está listado cada item. Aí a pergunta é: de cada item desse, não é o que você faz ou não faz, é o quanto você faz ou não faz. Vou aqui no adultério. A gente acha que adulterar é só uma traição conjugal, né? Então eu vou começar por esse, mas, por exemplo, no próprio Novo Testamento, e o pastor também citou isso, o adultério não é chegar às vias de fato, mas se você já intencionou, já foi adultério. Se você pensou.
se você sugeriu na sua mente, se aquilo já entrou na sua mente de uma forma sugestiva, já foi, já está adulterando, né? E aí eu estenderia esse adultério não só para essa cobiça, né, dentro da área conjugal, mas adulterar, vindo da palavra, né? O que que é a palavra? Isso aqui foi uma coisa que veio na minha cabeça agora. Vou até pesquisar aqui para ver se eu tenho razão no que eu estou pensando. Adulterar. Qual é o significado de adulterar? De modificar, de introduzir alteração, de produzir falsificação, de defraudar. E aí, ampliando esse adultério, saindo da parte conjugal, o quanto você tem falsificado coisas, o quanto você tem defraudado coisas, o quanto você modifica as coisas que são e você modifica para que fique melhor para você, menos pesado, né? E aí eu fico pensando o quanto a gente minimiza as coisas, né, da nossa vida. Às vezes algo que a gente faz errado e a gente dá outro nome. E quando a gente está fazendo isso, a gente já está adulterando. Isso é uma forma de adulterar. Então você pode adulterar como um adultério conjugal, mas você pode adulterar uma circunstância, por exemplo. Ah, mas como assim, Janaína, adulterar uma circunstância? Você contar ela de um jeito que não é verdade. Por exemplo, você aumentar uma situação, você trazer para uma circunstância que você esteja vivendo uma narrativa, uma forma de contar ela que não é a forma real como ela acontece. É mentir, é adulterar a verdade. É você contar algo do jeito que não aconteceu. Essa é uma forma de adulterar. O quanto você tem adulterado, defraudado, trazido falsidade para coisas que você vive e acontece. E aí, você discorrer por essa lista aqui de Gálatas 5, 19, 20, 21. E você botar lá, em que eu tenho adulterado? Fornicação faz parte da minha vida? E impurezas, que seriam impurezas? Procure o significado mesmo e veja o quanto você vive ou não disso. Ali você vai estar se medindo, bota lá uma nota de 0 a 10. Ali você vai começar a se medir o quanto você tem sido carnal e o quanto você tem sido espiritual. Eu vou até, acho que eu vou até fazer uma ferramenta disso, igual eu fiz lá no Mulher de Provérbios 31, para a gente criar essa métrica. Porque às vezes a gente está perdido espiritualmente, às vezes a gente fica perdido sem saber se o que a gente está fazendo, exatamente o que ela fala no devocional, é suficiente. As vozes nos invadem dizendo: eu não amo o suficiente, eu não faço o suficiente, eu não sou suficiente. Só que em Cristo nós somos suficientes. Mas precisa ter um esforço da nossa parte para que a gente se torne cada vez mais espiritual e menos carnal. O que vai acontecer é: o que você alimentar mais é o que vai ficar mais latente na sua vida. Você tem mais conversas espirituais e comportamentos espirituais ou carnais? Então, o que torna você um crente mais espiritual ou mais carnais é o que você pensa, é o que você sente, o que você faz. E aí você precisa começar a se medir o quanto você tem sido espiritual ou carnal. Então, essa palavra me pegou forte, assim, de ontem. Foi uma palavra bem forte. Mais forte até do que as pessoas... O pastor falou muito ontem, assim, eu estou debochado hoje, mas talvez se eu não for falar com você desse jeito, você não vai entender. E ele está certo, porque às vezes a gente tenta passar pano mesmo nas coisas. A gente tenta minimizar as coisas como elas são, para que seja, a gente se sinta
não vou levar a palavra para culpa, mas que a gente normalize aquele comportamento, aquele sentimento, aquele pensamento. A gente precisa parar de normalizar, porque só tem uma forma de você exercer mudança na sua vida, é parar de normalizar as coisas. Tem coisas que não são aceitáveis. Então, o crente ele precisa parar de normalizar algumas coisas ou de se justificar em alguns aspectos. Para quê? Para se tornar mais espiritual. Como diz aí, o crente é sim, sim, não, não, não tem meio termo. Ou é ou não é. Ah, mas, né? A gente às vezes fica negociando esse lugar. E aí é onde a gente adultera e defrauda as coisas, né? Como elas são de verdade. Então, essa palavra falou bastante comigo, assim. Por isso que eu estou compartilhando muito dela com vocês, sabe? E aí, a minha provocação para que você se meça de alguma forma. E aí, depois, quando a gente vem com 1 Coríntios 3, é Paulo falando para a igreja de Corinto exatamente isso. Eu queria tanto dar para vocês um alimento mais sólido, mas vocês são como bebês em Cristo. Eu não consigo alimentar vocês de coisas mais profundas, porque vocês continuam rasos. Vocês continuam necessitando de se alimentar pelo leitinho. Vocês não cresceram espiritualmente. Vocês ainda estão brigando um com o outro, querendo disputar quem é mais importante, se é Paulo ou Apolo. Não importa Paulo e Apolo, importa o fundamento que é Jesus Cristo. Um edificou, o outro, um plantou, outro regou. Mas todos são de Deus e são corpo de Cristo. O que importa nisso tudo é Cristo. E aí Paulo falou: vocês ainda estão debatendo sobre isso, como vou dar para vocês um alimento mais sólido, mais profundo? Eu não consigo nem avançar com vocês. Então, eu acho tão importante que a gente consiga nos medir a nossa maturidade espiritual, como disse o pastor Josué, né? Chega de maturidade. A gente tem que assumir a rédea da nossa vida espiritual, pedir o Espírito Santo para nos orientar, nos guiar. Como Espírito Santo, como eu cresço espiritualmente? E aí é isso que eu gosto muito da minha igreja, porque ela te ensina o tempo todo como. O pastor Josué tem muito um caminho de direção do como. Porque às vezes você está perdido, você não sabe como fazer. E lá tem lá as etapas que você precisa seguir como membro para crescer espiritualmente, pessoalmente e para crescer sendo o corpo de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Como que você faz isso? Está lá. Frequentar o culto, aí depois você tem que ver uma célula, depois você tem que ter tempo com Deus, tem que ler a palavra, tem que estudar, você tem que evangelizar, você tem que começar a se comprometer com as coisas do corpo de Cristo. Então, são etapas de crescimento espiritual. E às vezes o que que a gente faz? Normaliza ou minimiza, adultera as coisas que deveriam ser de um jeito e estão sendo de outro. Ah, mas eu já estou indo à igreja há 20 anos, não me batizei. Ué, como assim? Tem uma incongruência nisso. Entende? Uma coisa é uma pessoa que está indo na igreja há 2 meses, ainda entendendo a palavra, ainda está compreendendo o que está acontecendo, não está batizada. Mas uma pessoa que está há 1 ano na igreja e não se batizou, tem alguma coisa errada? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Um bebê usar fralda, tá correto? Tá adequado à idade dele? Tá. Fez 2 anos, já tá na hora de desfraldar, mas ainda dá para usar uma fralda. Fez 4 anos, já passou um pouco, já tá inadequado a fralda. Já tá muito, muito mais velho para usar fralda. 5 anos, 6, 7, 8, 9, pode usar fralda? Não. Está inadequado, alguma coisa está errada. Se você está usando fralda com 10,
para cima, ou você tá patológico, tem algum tipo de patologia, ou tem alguma coisa errada com você. Porque fralda é para bebê, entende? Então a gente precisa se desfraldar espiritualmente, sabe? A gente precisa entender que a gente precisa ter os compromissos de amadurecimento e crescimento espiritual para alcançar essa maturidade espiritual. Então, lá na Atitude, eu acho que eles deixam sempre muito claro essa jornada do membro, e eles estão sempre muito comprometidos em fazer o corpo de Cristo se movimentar como o corpo de Cristo, né? Como diz Paulo aqui. Não importa quem edificou, ou quem plantou e quem está regando. Importa que o fundamento é Cristo, que tudo que todo mundo fizer a partir disso faz parte do corpo de Cristo e é importante, né? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem está por aí? Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre essa palavra? Se falou para você? Se essa palavra confirmou alguma coisa para você que estava aí? Você fala, puxa, confirmação no meu coração aqui. Alguém quer compartilhar? Deixa eu ver quem está aí. Tem pouquinha gente hoje. Ninguém quer compartilhar, gente? Na dica de nada? Ih, tá todo mundo silencioso hoje. Véspera de Natal, todo mundo resolveu fazer silêncio. Fala comigo aí, gente. Pelo menos uma pessoa. Abre aí. Oi, oi, vou falar. Então fala, Solange, Solange, tudo bem? Solange, tudo bem? É assim, como você falou mesmo da questão do neném, né, da fralda. Então, assim, a vida com Cristo, depois que a gente aceita Ele, é um crescimento constante, tá? Então, não dá para paralisar. A gente vai crescer sempre, até o dia que Jesus vier nos buscar. Então, não dá para se conformar em ficar sempre criança. Então, a gente precisa amadurecer nas nossas atitudes e precisa buscar. Buscar. Como é que a gente busca? É orando. Voltamos. Vamos esperar a Solange entrar aí. Ela ia entrar num ponto importante, que é o como. Como é que você busca? Ela estava entrando num ponto bem pertinente, bem, como é que eu vou dizer? Bem complementar ao nosso devocional de hoje. Sem sombra de dúvida. Solange já voltou? Ainda não, ela vai voltar. A gente está falando, gente, de maturidade espiritual. E aí ela estava falando que quando você aceita Jesus, a partir disso, o nosso trabalho é crescer espiritualmente. E aí ela estava falando que como que você cresce espiritualmente, o que que você faz, né? E aí ela começou falando, você ora, e aí ela ia começar a Voltei, dissertar. voltei, Voltou. As atitudes que você tem voltei. que ter para crescer espiritualmente. Pode continuar. Estava aqui fazendo, esperando você voltar. Aham. Na verdade, é uma comunhão constante com Cristo, tá? Então, você precisa separar. Lógico, a gente fala com Jesus o dia todo. A gente precisa pedir a ele orientação o dia todo. Mas é bom quando você separa um local, um momento, todos os dias para conversar com ele. A gente aprende a vida inteira e a gente precisa ver e criar bons hábitos para a gente, né? Graças a Deus a gente tem boas pessoas, Deus coloca boas pessoas, a gente não tem desculpa para não crescer. Crescer e ensinar outros. Eu tenho feito todos os dias aquele livrinho seu, eu leio aqui com os meus funcionários todos os dias, hoje mesmo já li, eu leio, faço Amém. uma breve palavra e assim, e oro com eles. A gente precisa, o ambiente em que a gente está tem que ser um ambiente diferente. E a gente está aqui para crescer e para poder aprender e ensinar, para que todos cheguem
a perfeição. A gente não vai chegar aqui, mas é o que Deus fala, né? Sede perfeito como meu Pai é perfeito. Então a gente precisa buscar Deus continuamente. A gente não pode se conformar em ficar no raso, mas a gente precisa crescer espiritualmente. É isso que eu tenho para falar. E essa palavra veio confirmar tudo isso. Amém, é isso mesmo. Mas você ia falar uma coisa que eu achei interessante, que você ia dizer o como. Como que você começou assim, como que você cresce? Aí você falou, É, você é ora, complementa isso. essa sua fala. Você, tá. A gente precisa orar, né? Que é a conversa com Deus, ter intimidade com Deus, separar um local, um horário para a gente poder fazer isso, sentar mesmo e conversar. Pode ser sentado, pode ser orando. Eu tenho o hábito de tomar um café com Jesus todos os dias de manhã, aqui na minha varanda. E aí Você eu tem um, consigo um conversar com ele. horário que você faz isso com tranquilidade, né? Meditar e conversar com Deus. Eu assim, eu reconheço que eu estou numa fase diferente. Eu não levanto de manhã e saio correndo para trabalhar. Quando eu fazia isso, eu não tinha muito esse tempo. Às vezes, como eu gostava de chegar cedo no trabalho, eu fazia lá no trabalho. Hoje não, hoje eu trabalho em casa, então eu tenho esse tempo de levantar cedo e ter um horário. Então, assim, a gente precisa buscar, tá? Deus nos deu sabedoria e inteligência. Então, cada um precisa buscar dentro da sua situação, mas tendo isso como prioridade. Conversar com Deus todos os dias, separar um local, onde tem pessoas que fazem no final do dia, né, quando chega em casa, mas isso é importante para que nós possamos crescer. Ler a palavra de Deus, né, orar, conversar com Ele, pensar nas coisas que são de cima, filtrar o que a gente vê, né, para poder não ficar com muita bobagem dentro da nossa cabeça, o que entra, né, que vai, de repente, você entra muita coisa ruim e aquilo ali vai te atrapalhar. Então a gente precisa sonhar com as coisas de Deus, precisa todos os dias se alimentar. Se você alimenta a sua fé, os seus medos morrem de fome. É isso que eu tenho para falar hoje. Que maravilha. Contribuiu muito, Solange, obrigada. Tem mais alguém que quer contribuir mais para a gente se tornar um crente mais espiritual do que carnal? Que a gente seja um crente maduro e não imaturo? Quem mais aí contribui um pouquinho? Minhas falantes do devocional que me ajudam a complementar aí, Carol, Fran, ninguém quer falar nada? A Carol quer falar. Ah, fala, Carol, você quer falar? Ou é a Fran que tá botando você no fogo aí? Pode falar, Fran. Nossas falantes é bom. Concordo com tudo que vocês estão falando. A mim me tocou principalmente essa palavra no sentido de o como. O que me veio à mente eu sou uma pessoa prática. Então, por exemplo, eu quero um exemplo básico, assim, por exemplo, lavar a louça. Então, eu quero lavar a louça rápido. Então, vai ter uma festa descartável. Para não sujar, para não arrumar, para não guardar. Então, e muitas das vezes eu quero viver isso com Deus. E não funciona. Porque com Deus é cada dia sua etapa. Porque é o que você falou, vou comer picanha com 1 ano. Não vai dar certo. Entende? Então, se eu for querer ser prática na minha vida com Deus, vou sempre ficar no mesmo patamar. Ah, então tá. Então é aquilo prático. É 5 minutos todo dia, leio, como a Solange falou. Vou lá, tomo café, 5 minutos e tal, e vou embora. Amanhã vai ser meia hora, depois no outro dia já vai ser 1 hora, aí num dia ele vai falar pra caramba, vou chorar, vou me derramar, no outro dia eu não vou sentir nada. E essa constância, para mim, que é desafiadora. Porque eu tô ali, fala Deus, fala, nada acontece. Aí no dia seguinte eu falo, pô, você não... Ah, não, agora eu vou ler Neemias. Aí leio Neemias, nada acontece, aí não muda. E quando eu estou em grupo, por exemplo, devocional, poxa, tem uma constância de 1 ano. E por que com Deus não tenho? Sabe? Uhum. Vou lá, faço meu devocional, ok. Mas não é compromisso como eu tenho com o outro.
Ah, não, o devocional forte eu tenho que Uhum. estar, é 9 horas eu tenho que estar e tal. E com Deus, ou é às 9, ou é às 10, ou é às... Aí hoje não falo, Senhor, me perdoa, durmo. Eu acho que é por essa praticidade. Então Mas, coloca Deus na sua agenda, igual você coloca o devocional. Foi isso que é a sugestão da Solange. Se você cria uma agenda com ele, independente da sua percepção de se Deus está falando ou não está falando, entende? É uma agenda que você está fazendo. Porque Deus está sempre falando, até quando ele não está falando. Então aí é uma percepção que você está tendo. E talvez você vai ficar cada vez mais sensível a essa voz do Espírito Santo, entendeu? E você vai falar quando você não estiver sentindo ou recebendo essa resposta. Deus, me dá, abre minha visão, abre meu ouvido, abre minha percepção, porque eu não estou entendendo o que o Senhor está tentando falar comigo, né? Então, muitas vezes isso acontece. A gente está tão agitado na nossa mente, a gente está tão agitada, querendo ver mil coisas e fazer mil coisas, ou ser prática, que é isso que você falou. Tá, vamos lá rapidinho. Aí vamos mudar de cadeira, né? Eu gosto muito desse exercício sempre de você sentar na cadeira do outro. Mudando de cadeira, você acha que se Deus sentasse na sua cadeira, você sentasse na cadeira de Deus, você vai dar e você tivesse muitas pessoas para atender. Deus vai dar mais atenção para aquela que está prática ou para aquela que está dedicando por inteiro o seu tempo? Então eu acho que é uma percepção também para você trazer para você, entendeu, Fran? Eu entendo que você quer uma praticidade, mas tem coisas que não são por praticidade, e sim por entrega. Às vezes tem uma oração que você faz em 5 minutos, que ela é tão genuína e que ela é tão profunda que você não precisou de uma hora com Deus. Porque você já está tão conectada que um momento que você se conecta, fecha teu olho, entrega para Deus e confia, foi o suficiente para ele entender. Então, assim, é lógico que a gente criar, eu não sou muito também dessa acordou, orou, fez. Eu não gosto muito porque eu acho que isso também torna as coisas muito performáticas. E eu penso que a gente precisa sentir Deus. Mas também se a gente não cria um momento provocado por nós para viver isso, a gente acaba entrando no outro automático de nunca fazer. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. Por exemplo, a Solange entendeu que aquele momento do café dela é um momento que ela está começando o dia dela, ela ainda está em paz, então não teve nenhum assunto invadindo ela, né, que já tira a gente, a nossa cabeça já fica em turbilhões. É um bom momento para estar com Deus. Então, o que você vai precisar entender é quais são esses momentos que você pode estar com Deus. Tem gente que é dirigindo. Ah, eu vou ter que fazer um trecho aqui de 1 hora. Ou vou estar no trem, no metrô, por 1 hora. Vai ser meu momento com Deus. Tem gente que faz na academia. Então, cada pessoa vai encontrar o seu jeito de ter esse relacionamento mais íntimo. Bota lá o fone, bota um louvor e vai, entendeu? Então eu acho que é você encontrar meios desse encontro acontecer. De você, porque disciplinada você é. Se você está aqui há um ano, toda segunda, 9 da manhã, a gente até estava numa mesa ontem, a gente conversou sobre isso. Ah, que eu não sou muito disciplinada, mas agora eu estou sendo, porque eu estou indo na academia há não sei quanto tempo, que a minha amiga falou, eu estou concluir minha faculdade. Ou seja, ela ainda se questiona se ela é disciplinada. Na verdade, ela é disciplinada, porque ela decidiu. é aquilo que você estava falando devocional. Será que eu mereço? Que a Lisa Bivi estava falando. Será que eu mereço? Será? As, Porque as as vozes, eu vozes acredito que eu sou disciplinada. Mas essa questão do hoje eu fiz às 9, aí amanhã eu faço às 10 da noite. não tem Isso é que às problema. vezes me tira do. Ai, falhei de novo. Volta para o Não zero, sabe? falhou. Se você eleger que você vai fazer todos os dias, no momento em que você eleger, você criou uma flexibilidade para você fazer.
O Mais importante é tranquilo. você fazer no melhor momento que você encontrar no seu dia. Se vai ser de manhã, se vai ser à noite, ou se vai ser num deslocamento, né? Na verdade, o Cristo está em nós, Deus está conosco o tempo todo. A gente, na verdade, precisa se movimentar em espírito de oração, mas ter esse momento nos fortalece, né? Então, acho que é o caminho. Acho que esse é o caminho. Carol quer falar também? É muito importante hoje, né? Eu estava hoje também, assim como a Solange, hoje eu acordei e eu fui tirar um tempo lá fora, tomando meu café, lendo a palavra, ouvindo um louvor. E ali, assim, o Espírito Santo já começou a falar muito comigo de manhã, sabe? E ontem eu fui dormir, eu falei assim, caramba, eu não tô tendo um tempo de secreto com o Senhor, porque eu penso que é assim. Uma coisa é o nosso tempo do nosso devocional, da leitura da palavra, da gente ter um momento de louvor ali e, né, sentar e poder meditar em alguma coisa, principalmente nesses devocionais. Eu ganhei um devocional de uma amiga que eu falei, eu não vou esperar o ano que vem para começar, eu vou começar esse ano esse devocional, porque ele tem todos os dias, então eu vou fazer um ano a partir de agora. E aí eu pensei assim, mas eu não tô tendo aquele tempo de secreto, que eu acho que eu acho não, né, que para mim é fundamental. E ontem quando eu fui dormir eu pensei nisso. Eu falei, caramba, não tive meu secreto com Deus, e não tô tendo meu tempo de secreto, de ficar ali dentro do meu quarto, fechar a porta. Isso para mim é vital. Eu acho que essa palavra para mim na minha vida com Deus é vital. É o tempo de secreto, é o tempo de fechar a porta do quarto, trancar o quarto e não negociar, e não deixar ninguém entrar, ninguém bater. E aquele tempo ali sou eu e Deus. E hoje de manhã, como eu acordei um pouco mais cedo com meu marido, eu falei assim: acho que eu vou ajoelhar aqui e vou orar. E aí, Fran, né, eu vejo que entra muito dessa cobrança que acaba é, tirando a gente de fazer aquilo que faz sentido pra gente. Porque muita gente fala assim, ah, porque tem que ser na primeira hora, porque o devocional é a primeira hora. E eu coloquei no meu coração, assim, eu creio que revelado para a minha vida, que é o que funciona para mim, que a melhor hora para mim não é a primeira hora do dia. Mas existe, eu tenho que entender na minha vida, na minha rotina, no meu perfil, no meu comportamento, em tudo que eu sou, que não vai ser na primeira hora do dia, vai ser na minha melhor hora. E às vezes a minha melhor hora é quando sai todo mundo de casa. Às vezes a minha melhor Exatamente. hora para fazer isso vai ser 3 horas da tarde, de uma segunda-feira, de uma quarta-feira. Mas Sim, qual vai ser a minha melhor hora? Como a Janaína falou, coloca na tua agenda. Mas esse colocar na tua agenda não necessariamente vai ser a primeira hora do dia. não. Como, porque todo mundo faz de manhã, porque o devocional é a primeira coisa, mas funciona para você, Ah, eu detesto isso de tem que fazer desse jeito. né? Mas às vezes o Isso, melhor jeito para você é diferente do meu. e aí, naquela hora, a pergunta é: a primeira hora você vai entregar o seu melhor? Aquela Ou tá primeira hora cumprindo a do dia, agenda. ou você está cumprindo um protocolo dos outros? É isso. Porque os outros postam que fazem de manhã, existe muita cobrança nesse sentido. E aí a gente começa a achar que a gente não é crente o suficiente, não é fiel o suficiente, não é. Por quê? Porque a gente não está fazendo a primeira. Nós não estamos entregando as primícias, mas aquele horário da primícia é o seu melhor, é a hora que você vai entregar o seu melhor. Então não é que a gente vai fazer em qualquer hora, mas a gente vai fazer na nossa melhor hora. É a hora que a gente vai de fato conseguir entregar o nosso melhor para o Senhor. Então isso funciona para mim. Mas também, obrigatoriamente, eu tenho que colocar isso na minha agenda e entender Sim, que é, hoje eu não posso negociar, hoje eu preciso, a minha alma está sentindo falta de entrar no meu secreto com o Senhor. Então, de manhã, eu me cobrei com relação a isso. Só um minutinho, gente. De manhã eu me cobrei com relação a isso, né? Que eu falei, caramba, não, eu não vou orar agora. Mas eu fui lá para fora e eu comecei a contemplar, eu comecei a olhar assim para aquele céu do jeito que tá e sentir tanto a presença de Deus
E eu falei assim, Senhor, a gente precisa de tão pouco, a gente busca tantas coisas e o Senhor tá nas coisas tão simples, sabe? E eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, eu achei engraçada essa palavra que ela trouxe hoje, da maturidade. Eu falei, Senhor, me dá essa maturidade para entrar nessa frequência de te contemplar nas coisas simples. Porque a gente quer tanto, a gente precisa de tanta coisa, a gente está o tempo todo pensando qual é a nossa próxima conquista, e a gente realmente tem que almejar coisas. Mas às vezes as coisas que a gente almeja e a gente não tem condições de conquistar naquele momento, pode trazer para a gente uma, um afastamento da simplicidade que Deus se apresenta para a gente todo dia. Ele se apresenta na nossa saúde, ele se apresenta no nosso respirar, na nossa família, na palavra, no acesso que a gente tem à palavra. O Senhor, ele é tão bom. Então, hoje de manhã, eu estava ali naquele tempo, ali com o Senhor lá fora. Eu falei, caramba, eu estou aqui e eu já praticamente tive o meu secreto com Deus aqui. Ouvindo um louvor, Sim. tomando um café, com os meus pés no chão, sem ninguém em casa, sem ninguém, né, falando, o pessoal ainda estava dormindo. E eu falei, Senhor, tu és maravilhoso. Então, o secreto é necessário, mas que a gente tenha menos essa cobrança de fazer o que os outros estão dizendo para a gente que tem que fazer, como tem que fazer, porque tem que funcionar para a gente, para a nossa vida. Amém? Amém. E quando a gente está com esse tempo de qualidade, vamos dizer assim, com Deus, o próprio Espírito Santo vai direcionando a gente para o que sim e para o que não, né? É a tua intimidade que vai te dando a direção. Acaba que isso acontece naturalmente. Mas, ainda assim, quero trazer essa métrica. A métrica que está na Bíblia, tá? Eu vou fazer, vou ver como é que é essa jornada aqui que está em Gálatas 5 e que deixa muito claro, muito direcionado, muito bem escrito do o quanto você tem feito aquelas coisas ali que falam se você está um crente mais carnal ou um crente mais espiritual. Então, fiquei com vontade de medir isso, sabe? Porque isso apura um pouco a nossa percepção, para a gente sair desse lugar de. Quando a gente tem certeza das coisas, é mais difícil as vozes crescerem dentro de nós. Por quê? Porque você está tão. Tem tanta clareza do que você tem feito espiritualmente, os seus comportamentos, que não, peraí, isso aqui não é real. É você trazer fatos que te levem para lugares de certeza, sabe? E aí as vozes que te deixam em dúvida vão sendo caladas com isso. Então eu penso que fazer isso foi o que aconteceu em Mulher de Provérbios 31, e eu garanto que eu fiz para mim. E muitas daqui do nosso grupo que fizeram também tiveram surpresas, porque quando foram metrificar item a item a mulher de Provérbios 31, a grande maioria devia fazer ou ser 80% dessa mulher, talvez ali de 20% para menos, era uma coisa que você poderia melhorar, mas se você não tem consciência, você não sabe o que você precisa trabalhar. Então, eu acho que uma forma da gente medir a nossa maturidade espiritual é essa. Eu vou até depois esboçar uma ferramentinha, de repente eu vou colocar na IA, para a gente, baseado em Gálatas de 5, 19 a 21 e de 5, de 22 a 26, eu acho, a gente medir o quanto a gente tem sido, a intensidade, sabe? Mais carnal ou mais espiritual. Eu acho que isso vai trazer para a gente um discernimento de para onde essa balança está pesando mais. E se a balança estiver pesando mais para o lado carnal, é só com o estado de consciência que a gente vai poder ter atitudes novas para mudar essa medida. De outra forma, você está, como é que eu vou dizer, inconsciente e ignorante, só sendo levado a continuar naquele status, né? Ali. Então é isso, gente. Eu acho que a palavra hoje foi poderosa e deixou para a gente
um exercício, sabe? Uma atividade de a gente olhar para dentro e entender se a gente tem sido uma crente mais carnal ou uma crente mais espiritual. Eu vou propor igual eu propus, vamos andar em concordância, escreve essa palavra aí e pisa em cima dela. E eu achei muito interessante que a Carol acabou colocando ela escrita literalmente assim no Instagram. Achei ótimo aquilo, que eu adoro quando tangibiliza uma coisa, sabe? Que a gente falou, para que ela deixe de ficar ao vento, você cria uma imagem daquilo acontecendo. Então, eu acho que é bem interessante a gente passar essa semana, talvez se perguntando: nesse momento eu estou sendo uma crente carnal ou espiritual? Eu acho que pode ser a pergunta que a gente precisa se fazer. Eu estou sendo mais carnal ou estou sendo mais espiritual? E isso não é só na tua atitude, não, é no teu pensamento. É no que eu falei sobre adulterar, que a gente acha que adulterar é só traiu ou fez isso. Não, adulterar é falsificar, é contar uma história maior do que ela foi. Adulterar é falsificar uma percepção que você sabe que é de um jeito, mas na verdade você está contando de outro. Até a Coral uma vez trouxe uma situação dessa num outro devocional, que ela falou: não, que eu me acho, até estou me lembrando aqui o jeito que ela falou, o alecrim dourado, foi acho que a palavra que ela trouxe. Que eu estou aqui só alecrim dourado e não olho para as coisas que eu não estou fazendo, não estou sendo. Então, eu acho que é isso, a gente se fazer essa pergunta: eu estou sendo mais espiritual ou mais carnal nesse momento? Nesse julgamento, nessa percepção, nesse comportamento, nesse sentimento, que o sentimento é uma coisa tão íntima, né? Que ninguém sabe o que a gente está pensando ou sentindo, só a gente. Mas é a gente se fazer perguntas em cima disso essa semana, sabe? O que eu estou sendo aqui? Eu estou numa maturidade espiritual? Porque eu acho que isso vai poupar a gente de viver muita coisa. Se estou com ciúme, se estou com uma ira, se estou me envolvendo numa contenda, se estou. Opa, nisso aqui eu estou sendo espiritual ou carnal? Nisso aqui estou sendo. Que é para a gente. Se a gente está sendo mais carnal, a gente ter a oportunidade de migrar para o espiritual. Então, eu acho que a gente pode passar essa semana se perguntando se nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos comportamentos têm levado a gente para ser uma crente mais espiritual ou mais carnal. Então, essa é a minha proposta para hoje, para gente. Tá bom? É isso, gente. Vou me despedir. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vou me despedir. Boa semana. Que vocês tragam consciência para ser cada vez mais uma crente espiritual. Tá bom? Beijo, fica com Deus.